Boa tarde, boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar. Coisa essa. Hoje é a nossa live, que depois vai para o nosso canal do Janus e Cursos, tanto no site quanto no Instagram. Vai falar a respeito um pouquinho do tema de bioestimuladores e ácido hialurônico para volumização facial. A gente. Olá, quem é aqui? Neiva. Olá, Neiva. Olá, Thalita. A galera tá entrando. Dr. Jorge Barros. Como vai eu parar, Dr. Jorge? E. Enfim, a tarde de hoje a gente vai discutir um pouco a respeito de ácido hialurônico ou bioestimuladores para volumização. Nós convidamos a doutora Carol, que é professora do nosso curso de especialização em Fortaleza, para participar aqui com a gente hoje. A doutora Carol por aqui. Aqui também estamos todos bem por enquanto. Olá, doutora Carol Oi. de óculos, hein? Boa Essa tarde, quarentena bem-vinda. me trouxe esse óculos. Ficou cega na quarentena, foi? Foi. Direto em cima dos livros, estudando, tem que apelar um pouquinho aqui para os olhos. Olhando para as telas, né? E a Exato. coisa tá meio feia aí, né, em Fortaleza, né? Tá. Acho que a gente vai ter mais um períodozinho, né, de quarentena aí pela frente. Eu não sei. Acho que amanhã a gente vai receber notícias. Aqui a gente está aguardando também notícias, porque o pessoal resolveu flexibilizar sozinho a quarentena em São Paulo e os casos se multiplicaram assim muito. Então, sei lá, vamos ver o que vai acontecer também por aqui. Enfim, nós estamos ainda, o pessoal está entrando, são 18 horas agora. A Certo. gente estava explicando para eles todas as nossas lives, vocês podem acessar direto no janusicurso.com, existe um link no nosso site direto para o canal do YouTube da Janus e Cursos, onde já está disponível a maioria das lives e dicas da Janus e Cursos, tá lá no canal, então assinem, é gratuito, toda essa parte de lives, dicas, é, todas essas atividades que a gente está realizando nessa época de pandemia e que a gente vai continuar realizando depois fora dessa época, a gente está deixando tudo num canal que a gente criou no YouTube, de vídeos para que vocês tirem dúvidas e assistam, porque muita gente às vezes perde, não pode. Ontem mesmo você perdeu a Foi. live que você queria Marquei assistir, às porque 18 horas. Eu estava de frente pro computador. Digo, não posso perder essa às 18 horas. Aí 18 horas ela me tocou. Na hora que eu vi, tinha acabado. Eu digo, não. tinha acabado de acabar. Amanhã hoje a gente faz a nossa. Amanhã a gente faz uma live com a doutora Simone, que é daqui de Santo André, em São Paulo, nossa professora do curso de especialização aqui. É, Hoje a gente trouxe a doutora Carol, que é professora do nosso curso de especialização aí em Fortaleza e também em São Luís. Exato. Vamos começar então? Vamos começar a bater um papo? E o pessoal Vamos. vai fazendo as perguntas aí que eles tiverem. O assunto de hoje, só para posicionar o pessoal que chegou um pouco atrasado. Dá para fixar É... embaixo? Oi? Dá Pode para fixar o escrever, assunto? escreve ele e fixa aí para mim. Você consegue? Eu não, consigo não. Não, então deixa eu ver aqui. Como que era mesmo? Esqueci o nome do tema. Bioestimuladores e ácido hialurônico, né? Vamos lá. Bioestimuladores e ácido hialurônico Para volumização. quando para volumização. Quando usar. Publiquei. Depois que publica, tem que pôr o dedinho em cima e segurar, não é? Fixar. Não apareceu aqui para mim. Cadê? Fixar. Como faz isso, hein?
Boa pergunta. Boa pergunta. O senhor é que é o chefe das lives aí. Ah, fixar comentário, apareceu. Não, é que, mas esse negócio aqui não funciona muito bem, viu? Ele dá uns quiprocó de vez em quando. Vou deixar fixo, então, o O assunto. tema da live. Mas sumiu, né, agora? Vê aí. Sumiu porque apareceu. Você acha que você tirou os comentários É a também? hora que tira os comments. É que se tirar o comentário, os comentários ficam tudo em cima de você, né? Ah, sem problema. Bom, vamos lá. Então vamos começar a falar um Vamos lá, a pouquinho gente de vai fazer bioestimuladores. Você já tem algumas perguntas aí, né, que foram mandadas pra gente. Isso, exato. E aí a gente pode fazer um bate-bola aí com essas Vamos fazer um perguntas. ping-pong. Exato. Manda a primeira, então, para mim, eu mando a segunda e assim sucessivamente. Tá, então vamos lá. A gente tem aqui, por que optar por um bioestimulador para volumização ao invés do ácido hialurônico? Então, é importante a gente entender esse processo de revolumização da face, porque, obviamente, com o passar do tempo, a gente sabe que os pacientes perdem as gorduras profundas da face, né, que é uma perda natural, devido ao processo de envelhecimento, e eventualmente eles podem perder as gorduras superficiais da face também, se ele envelhecer emagrecendo. Então, primeiro a gente tem que fazer esse diagnóstico daquilo que realmente foi perdido, né, para a gente poder repor o material correto na perda, né? Naquela perda diagnosticada. Então, normalmente a gente opta por bioestimuladores para volumização quando a gente quer, além de devolver volume, produzir colágeno, tá? Porque essa é a grande vantagem do material preenchedor bioestimulador, né? Quando comparado com ácido hialurônico. Se a gente estiver pensando num bioestimulador puro, tipo um Sculptra, eu não consigo, teoricamente, trabalhar ele tão bem como um volumizador profundo do que eu consigo, por exemplo, com um preenchedor bioestimulador ou com ácido hialurônico. Então, ele fica hoje, a literatura já está bem clara em indicar o Sculptra como um bioestimulador puro, como o único bioestimulador puro do tecido subcutâneo, né, na forma particulada, para você bioestimular colágeno. A ideia não é volumizar, tá? Então é um produto que teoricamente não está, não, inicialmente sim desenhado para volumização, mas que com o passar dos anos percebeu-se que ele é muito mais um bioestimulador do que um volumizador, tá? Ao passo que o ácido hialurônico e os preenchedores volumizadores bioestimuladores são géis que podem só volumizar ou volumizar e bioestimular. Então, dependendo daquele processo de envelhecimento, é que a gente vai selecionar ou um ou outro. Um paciente muito jovem. A localização, né, que você vai colocar o material. Exatamente. Uma paciente muito jovem, por exemplo, que já começa a apresentar alguns sinais de pitose, você não precisa, eventualmente, depois a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas você pode trabalhar, por exemplo, nessas áreas, que são as áreas dos ligamentos da face, né, como a gente está vendo ali, vou deixar ele um pouquinho maior aqui, tanto no ligamento temporal, ligamento zigomático cutâneo, ligamento mandibular verdadeiro, seguindo essa linha toda, você consegue trabalhar nesses pontos, fazendo volumizações com ácido hialurônico, reposicionando bem todos os tecidos, devolvendo um efeito de rejuvenescimento da face, de efeito de lifting, sem ter que fazer, primeiro, grande injeção de produto, e não necessariamente você vai usar um bioestimulador, um preenchedor bioestimulador. Os preenchedores bioestimuladores, então, a gente deixaria sempre para um paciente um pouco mais não velho, mas que tem uma escala global de envelhecimento um pouco maior, onde a gente precisa, além de preencher, bioestimular, tá? Então essa é a ideia do preenchedor bioestimulador. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, Carol, vou passar para você, quais os bioestimuladores, volumizadores que a gente tem hoje no mercado à nossa disposição? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, né, a gente tem a policaprolactona,
que é o Elancê, né, a forma Uhum. comercial. E a gente tem também a hidroxapatita de cálcio, que é o Radiesse, tá? Ou o Diamond, da Renova. E os dois Uhum. trabalham tanto com volumização, né, como o estímulo de colágeno. Aí a diferença entre um e outro é o material, na verdade, porque os dois têm o mesmo gel carreador, né, que é carboximetilcelulose. Então a diferença vai ser o material, que é a policaprolactona e a hidroxapatita de cálcio. E aí vai ter a durabilidade, formação de colágeno tipo 1, que vai ser diferente de uma formulação para outra, né? E a gente está Uhum. esperando que chegue aí no Brasil, né, alguma coisa mais nova. De bioestimulador, que não são volumizadores, tem o Sculptor, que o Tomacelo já falou, tá? Que é o ácido polilático, né? E que também vem na forma de fios, que são os fios de silhuete. Mas eles são, na verdade, um é um fio de sustentação, o Sculptor é um bioestimulador que trabalha tanto a parte de melhora de qualidade de pele, aumento da espessura dérmica, que vai combater os traços de flacidez, mas para volumizar mesmo, a gente tem que ter um material mais denso. Então, aí a gente trabalha ou com a policaprolactona ou com a hidroxapatita de cálcio aqui no Brasil. É isso aí. Vamos lá, deixa eu Qual passar para que a é a outra próxima. pergunta aí que veio? Pode Vamos ser, lá. vamos lá. Já tem umas outras perguntas que estão chegando aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos para uma de um participante aqui, ó, a doutora Silvia. Quando você opta pelo Sculptra e não pelo Elancê? Pelo Elancê. Então, quando você opta por um e Então, quando você vamos opta lá. por outro? Você vai? Relativamente simples. Não, pode falar. Pode responder o complemento. Então, vamos lá. Eu Então, vou como a tentar gente já tirar tinha ela falado daqui. um pouquinho Aí, pronto. atrás, Sai. o Sculptra, na verdade, ele vem, tá? Que você vai uma ação fisiológica, fazer isso 24, 8 horas antes do atendimento do paciente. É um material que ele é um Tá material cortando que um ele é bem pouquinho a sua fluido, bem voz. líquido. E você vai colocar na região do subcutâneo, na verdade, para ter o estímulo realmente de colágeno, que é o ácido polilático, que é o material que mais é comprovadamente estimulador, bioestimulador de colágeno. E aí esse material ele vai aumentar a espessura dérmica, como eu tinha falado, e aí vai diminuir, vai melhorar os traços de flacidez. É um material mais denso, um G-Prime, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, um G-Prime mais alto, tá? E, na verdade, ele vai servir mais como um volumizador, se você for estar trabalhando nos ligamentos de retenção, por conta dessa frouxidão dos ligamentos, ele vai dar uma estabilização dos ligamentos e estabilização das pitoses. Então, ele é um material mais denso. Não existem estudos ainda de diluição do Elancê para trabalhar da forma como trabalha o Sculptra ainda, né, professor? Mas Sim. a gente tá correndo atrás disso, mas hoje o Elancê, ele é um volumizador, trabalhando no supraperiósteo, e se você está trabalhando no subcutâneo, que você pode trabalhar também no subcutâneo para preencher rugas, surco de nasolabial, linha de marionete, nessa região de malar, e aí você tanto vai estar volumizando, como você também vai estar tendo um estímulo de colágeno ali da região. Então, se eu quero um paciente que eu quero só melhorar a flacidez de pele, eu posso estar trabalhando com Sculptra. Se é um paciente que eu quero volumizar, um paciente que eu quero dar volume a perder já realmente estrutura óssea, que já tem uma pitose maior, a gente vai trabalhar com os volumizadores, que no caso é Elancê. É isso aí. Lembrar que os tempos de reabsorção podem ser diferentes, né? A duração dos tratamentos também. Lembrar que o Sculptra, para que você chegue num resultado ideal, você vai ter que fazer pelo menos uma média de 3 aplicações, de 2 a 5 aplicações, dependendo do tipo de pitose. Lembrar também que é bastante importante que existem restrições da área ser utilizado o material, né? Então, por exemplo, o Elancê, eu consigo fazer um preenchimento na região frontal submuscular e é uma área contraindicada para se usar Sculptra, né? Isso mesmo acontece na região ao redor da boca, enfim, em outras áreas que você vai ter problemas relacionados à indicação de uso do produto. O Sculptra, como é um bioestimulador
de colágeno subcutâneo e indiretamente aumenta o metabolismo da derme, aumentando um pouco a sua espessura, ele é usado basicamente da área submalar até a região do sulco, nessa área da face aqui, eventualmente na área temporal, no subcutâneo. Então essa também é uma outra diferença importante nos dois produtos, né? Então não esquecer nunca disso, porque essas coisas são importantes. Com certeza. Que eu acho que é mais ou menos uma outra pergunta, né? Que é onde não se pode aplicar os bioestimuladores como materiais de preenchimento, né? Então, se a gente pensar em preenchedores bioestimuladores tipo Elancê e Radiesse, né? Você não pode aplicar na boca, no lábio, não posso fazer um preenchimento labial, por exemplo, uma escultura labial com preenchedor bioestimulador, nem com Elancê, nem com Radiesse. Não existe ainda indicação do Radiesse para outras áreas, tipo pálpebra inferior, do Elancê também não, pálpebra inferior, pálpebra superior, enfim, você tem algumas limitações de uso dos produtos, que são as áreas onde normalmente a gente usa o ácido hialurônico como material de preenchimento, né? Para o bioestimulador puro Sculptra, todas as áreas que os tecidos são mais finos primeiro, né? E são áreas de maior mobilidade, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. No vermelhão do lábio, não vai, impossível, porque o lábio vai ficar pesado, duro, grosso, cheio de grânulos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e na área de pálpebra inferior também, né? Porque a espessura dos tecidos são muito, muito finas, além de ser uma área de muita movimentação, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa área. A outra pergunta que veio para a gente aqui, Carol, é como se comportam os preenchedores, bioestimuladores e ácido hialurônico em relação a G-Prime, que é módulo de elasticidade. Tá, então vamos lá. A gente pode falar um pouquinho do G-Prime do Elancê e da hidroxiapatita de cálcio comparado ao G-Prime, vamos dizer assim, de um ácido hialurônico que tem o maior G-Prime do mercado hoje, né? Quando a gente fala do Elancê, o G-Prime, na verdade, é um módulo de elasticidade. É a capacidade que o gel tem, que o material tem, de não se deformar as pressões, tá? Tanto pressão da força de gravidade, como pressão das forças de mastigação, forças musculares. Então, essa é a característica que é o G-Prime. O Elancê, ele tem ele sofre deformação. O G-Prime é a capacidade que o material tem de sofrer deformação e voltar ao estado original. Voltar. Então, isso é importante. Ou seja, o rebound, ele voltar à forma original, é o que caracteriza o módulo elástico ou G-Prime dos produtos. Tá? Exato. Ele passa pela agulha é interessante. Consegue... Oi? Ele passa pela agulha e consegue se manter sua forma original. Né? O módulo viscoso, que é o G Double Prime, que é uma característica já um pouco mais... Tá meio falhando essa internet. O módulo G Double Prime, que é o módulo viscoso, que é a viscosidade, ele monta a característica da resistência do material às forças dinâmicas, como passar pela agulha. Também é quantificado em pascais, como se fosse o G-Prime, né? Então, um material que tenha baixo G-Double Prime, baixa viscosidade, ele requer menos força de extrusão através da agulha. Tá? Quando ele tem um alto G-Double Prime, ele é um material que você precisa fazer mais força para aplicar e passar pela agulha, que é o caso do Radiesse e do Elancê, né? Diferente de alguns ácidos hialurônicos. Mas segue em frente para mostrar essas diferenças. Então, na verdade, o Elancê, por que o Elancê e o hidroxiapatita de cálcio, eles têm esse poder de volumização melhor do que às vezes o ácido hialurônico, que é o de maior reticulação. Na verdade, porque o G-Prime do Elancê é em torno de 1000 pascais e do hidroxiapatita de cálcio, se ela não for diluída no anestésico, ela é em torno de 1400, tá?
Então, assim, se eu vou fazer uma volumização de uma região, eu vou estar utilizando mais ou menos metade de material do que eu usaria se eu estivesse utilizando um ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico de maior G-prime, ele está em torno de 550, 560, tá? Pascais. Então, assim, numa região que eu vou estar trabalhando aqui, na região de Malá, que eu vou estar fazendo preenchimento supraperiostal, que a gente vai estar fazendo um preenchimento no osso para dar realmente a sustentação, eu preciso de um material que tenha um G-prime maior, um material que dê mais volume naquela região para eu poder utilizar menos material. Então, tem um custo-benefício, se a gente for ver, realmente mais interessante eu estar trabalhando com um material para volume, tá? Um material com um G-prime maior, né? Sim. E acho que é mais ou menos isso, né? Quando a gente tenta diferenciar os dois materiais em relação... Primeiro, assim, não é só o módulo de elasticidade, a principal característica reológica que a gente tem que conhecer do material, a gente tem que conhecer o G', módulo elástico, módulo viscoso, que é a viscosidade, o G double prime, o tan delta, que é a diferença entre eles dois, né? Porque isso é importante, porque às vezes um tem um altíssimo G', mas tem um altíssimo... Ele é uma pedra, né? Ele é todo petrificado, que não é o que normalmente a gente observa. A gente tem produtos de ácido hialurônico que tem altíssimo G' e que o G double prime é menor do que um material mole. A característica de viscosidade dele é diferente, né? O módulo viscoso é diferente. Então, a gente tem que conhecer todas essas características e uma outra característica muito importante, reológica, que a gente tem que lembrar quando a gente fala principalmente em ácido hialurônico volumizador, é o swelling factor, né? Que é o SWF, que é uma propriedade também de retenção de líquido, né? Retenção de água por meio do ácido hialurônico, coisa que se a gente às vezes não conhece, você pode ter um problema. Você, por exemplo, trabalhando com um Restylane Skin Buster, ele é um produto que tem altíssimo swelling factor. A capacidade de retenção de líquido dele é gigante se você comparar ele, por exemplo, com o Restylane clássico ou com o Restylane Lift, né? Que é tipo 5 vezes menor a capacidade de retenção de líquido, né? Quando a gente compara esses produtos à base de ácido hialurônico com os preenchedores bioestimuladores, a gente tem que lembrar que são características diferentes, são géis diferentes. O gel carreador dos preenchedores bioestimuladores, como a Carol já falou, tem um alto G', 1.200, 1.400, enfim, é altíssimo, o que, óbvio, proporciona para a gente a possibilidade de usar uma menor quantidade de produto, obtendo excelentes resultados, né? Fazendo uma economia das quantidades injetadas por ponto. Isso aumenta muito a tua segurança, primeiro. Né? Não é só o preço que é melhor, mas a segurança do procedimento é muito maior, né? E o aproveitamento do material, né, de uma seringa é muito maior, né? Para quem começa a trabalhar, e como a gente trabalha de rotina com Elancê, percebe que a seringa não acaba. Você faz um montão de coisa. E agora? Eu boto aonde? Coloca onde? Que sobra sempre um pouquinho que você fala, olha, onde eu vou colocar? E essa é a diferença de quando você trabalha com materiais de ácido hialurônico que eventualmente custem mais barato, que existem vários no mercado, e que você tem que colocar muita quantidade de produto. Por quê? G' baixo, módulo de viscosidade baixo, o produto ele entra e ele não consegue criar volume ou deslocamento de tecido suficiente para criar um volume. Ele só cria esse deslocamento de tecido quando você injeta muito produto, quando existe um aumento proporcional na quantidade do produto injetado, tá? Então essa é a grande diferença entre bons produtos e produtos médios no mercado, né? Exatamente. Beleza, eu acho que é isso daí. Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui, que tem um monte de perguntas. Ó, seu amigo, Jorge Barros. Vocês utilizam Radiesse ou Elancê simultaneamente com ácido hialurônico na mesma região, é isso?
Acho que é na mesma região. Eu só vejo até na mesma É, aqui. eu também. Na mesma rede, deve ser na mesma região. Exato. Na verdade, a gente trabalha se não for no mesmo plano, né? Então, a gente pode estar trabalhando com um radiesse ou com o Elancê para dar a volumização no supraperiósteo, né? No justa ósseo. E a gente pode estar trabalhando com ácido hialurônico para fazer um contorno, tipo na mandíbula. A gente pode estar trabalhando pontualmente aqui com o Elancê para ele dar esse volume maior aqui. A gente pode estar trabalhando no supraperiósteo, Uhum. pode trabalhar no subcutâneo para fazer contorno com o ácido hialurônico, né? Da mesma forma aqui nessa região, a gente pode trabalhar no malar. Se você for trabalhar mais profundamente justa ósseo, você pode estar trabalhando com radiesse ou com Elancê e pode trabalhar no subcutâneo com um ácido hialurônico. Então, isso aí Sim. acho que, opções de tratamento que a gente tem. A gente tem que conhecer realmente todos os materiais hoje disponíveis no mercado para procurar oferecer o tratamento melhor para o paciente, né? Com uma melhor indicação, com os melhores materiais, custo-benefício. Acho que tudo Isso não isso quer dizer está que envolvido. essa é importante isso que você disse, e é importante também a gente lembrar que, por exemplo, a literatura já mostra que não existem problemas de você, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, a mandíbula com radiesse, e aqui eu vou fazer Elancê, e aqui eu vou fazer radiesse no raso e Elancê no fundo. Ok, não tem problema misturar dentro do paciente, né? Uhum. E, inclusive, a mistura pode ser feita com a célula orgânica. Eu não vejo lógica, ou seja, por exemplo, quando você trabalha com determinado material, se eu entendo que esta face tem um grau de envelhecimento global que me peça um preenchedor bioestimulador, eu vou trabalhar com o mesmo preenchedor bioestimulador em todas as áreas, No né? Quer subcutâneo. seja Uhum. justa ósseo, quer seja no subcutâneo, né? Subcutâneo. Uhum. Eventualmente, se essa paciente precisar malar e olheira, eu vou trabalhar a região da olheira com ácido hialurônico, a região do Uhum. malar com um preenchedor bioestimulador, mas aí é por indicação do produto, não por indicação de mistura do um ou do outro, enfim, né? Coisas que É, acredito que não façam muito sentido. Ou você trabalha só com radiesse, ou você trabalha só com Elancê, ou você trabalha naquele paciente. Porque como radiesse e Elancê são dois produtos muito similares em termos de características, você tem que escolher entre os dois aquele que te oferece melhor resultado, melhor durabilidade, melhor custo-benefício, melhor margem de segurança e etc. Somar todos esses fatores e falar, olha, eu vou usar ou esse, porque é o mesmo produto, né? Do ponto de vista da injeção imediata e do resultado imediato, é o mesmo produto. Passado X meses é que o resultado começa a ser diferente. Perfil de segurança de um é perfil de segurança de outro, são diferentes, e eficácia ou eficiência, melhor, porque daí tem o fator financeiro do custo envolvido, a eficiência dos dois também não é a mesma. Porque você pode comprar pelo preço de uma seringa de radiesse uma seringa de Lancet que tem 4 anos de duração, né? Então, às vezes você pesar isso, né? tem que pesar todas essas características para chegar num fator que seja o de escolha, né, do produto, né? Exato. Vamos ver aqui. Uma outra pergunta. O gel de hidroxiapatita vai ser reabsorvido numa média de 30 dias. Então, esse déficit de volume, eu não consigo ver o resto. Deixa eu ver se eu enxergo aqui nas perguntinhas. Para mim só aparece. Esse Então, déficit de esse. volume não vai aparecer, não sei, é uma pergunta muito comprida da Thalita. Então, Eu acho que ela está normalmente, falando aí da carboximetilcelulose, né? Que a gente sabe que é o a gel carboxi, carreador, né? o gel carreador, ele não demora 30 dias para ser absorvido, pelo menos o Elancê não, né? Então, obviamente que ele vai sendo substituído por tecido conjuntivo à medida que ele vai sendo reabsorvido, mas principalmente usando o Elancê, você não consegue observar uma perda substancial de volume, né? Eventualmente, essa perda, quando ela acontece próximo dos 3 meses, né?
ou um pouquinho antes dos 3 meses. Um pouquinho antes dos 3 meses é que você pode ter uma baixa, onde a carboximetilcelulose reabsorveu bastante e ainda não teve neoformação do colágeno, mas isso depende muito da fisiologia sistêmica do paciente. Depende da idade do Normalmente a paciente gente não observa também, né? isso. De metabolismo de formação de colágeno, mas eu particularmente, nos nossos pacientes todos, Carol, pelo menos aqui da escola em São Paulo, que a gente tem todo mundo bem vigiado, eu tenho zero de reclamação, primeiro, de paciente que perdeu volume, zero, Uhum. zero, né? Segundo, eu não tenho visto, eu mesmo, ou seja, com um olhar daí crítico, eu não tenho visto essa perda do volume do produto. Ele dá uma sentada, né? Porque no dia ele fica um pouco mais inchado, nas primeiras horas tem todo Então, o edema do deslocamento dos tecidos, enfim, mas não tenho visto essa perda de volume. A live vai ficar gravada sim, vai estar no janusicursos.com e de lá você consegue ir para o nosso canal do YouTube. É verdade que os fios de PDO são os melhores bioestimuladores hoje? Manda aí, Carol. não, a gente sabe que não, né? Na verdade, sim, os fios de PDO, eles não vão estar produzindo realmente o colágeno, tipo que é o colágeno verdadeiro, tá? O processo que vai acontecer com os fios de PDO é que ao redor dele vai ser formada uma fibrose, onde você colocar. Se eu coloquei aqui nessa região para melhorar a qualidade de pele, flacidez, se eu coloquei nessa região ou ao redor da boca. Então, na verdade, ele é um bioestimulador, por quê? Porque ao redor dos fios é como se o organismo reconhecesse aquele fio como um corpo estranho. Vai formar uma fibrose, não corpo estranho, porque senão formaria um granuloma, mas assim, como se fosse, ele vai ao redor formar uma fibrose e aquela fibrose vai ser substituída por colágeno, tá? Que não é o colágeno verdadeiro. Então, os fios de PDO não são os melhores bioestimuladores hoje. Os bioestimuladores verdadeiros realmente são Sculptra, que é o ácido polilático, tá? O Sculptra, o fio silhuete, o Elancê, que é a policaprolactona, a hidroxiapatita de cálcio, que é na forma do Radiesse, né, ou do Diamond. Mas os fios de PDO, tanto que os fios de PDO a gente trabalha com eles, tanto lisos, tá, como espiculados, né? Os lisos, você pode estar trabalhando mais para melhorar a qualidade de pele, às vezes uma pele acneica ou aquelas ruguinhas mais superficiais. E os fios espiculados, na verdade, eles vão dar vamos dizer, no início, eles vão dar essa sensação de melhora de efeito lifting, tá? Mas como eles não têm, eles estão presos ali numa gordura, num tecido que já está com pitose, que está pesado, na verdade aquilo ali depois vai cair. Então, o que vai acontecer é que vai ter a formação de fibrose, formação de colágeno, mas um colágeno induzido pela fibrose. Então, não é um bioestimulador, vamos dizer, de colágeno verdadeiro. Sim, é um colágeno reparacional tipo 3, né? Histologicamente, a gente sabe que é um colágeno reparacional tipo 3. Eventualmente, se o fio tiver uma duração, um tempo de duração bom, ele pode até formar um pouco de colágeno. O que falta hoje para que fio de PDO possa ser considerado um excelente bioestimulador dos tecidos subcutâneos é trabalho científico longitudinal, com histologia, enfim, com coisas que os outros produtos têm, né? Hoje você acha histologia humana de Radiesse, de Elancê, de Sculptra, e você não acha de fio de polidioxanona. Você acha trabalhos animais, trabalhos clínicos em humanos, enfim, e muito pouca histologia, e principalmente muito pouca histologia com o corante certo e com o tipo de microscopia correta para você identificar colágeno tipo 1, né? Não é com microscopia normal e com hematoxilina e eosina que você vai enxergar colágeno tipo 1, né? Então isso é importante também dos colegas estudarem para que eles possam fazer um estudo crítico daquilo que muitas vezes eles vão ouvir por aí, veem, enfim, alguém pode mostrar uma foto de um trabalho clínico com uma histologia animal, com uma formação de colágeno exuberante,
corado com hematoxilina e eosina, dizendo que é colágeno tipo 1 e não dá para saber, porque não é com hematoxilina e eosina que você sabe se o colágeno é tipo 1 ou não na microscopia, né? Então, são algumas características que as pessoas têm que ter no mínimo um mínimo de formação dentro da especialidade para saber diferenciar resultados, né? Seu amigo Jorge pergunta se você tem alguma preferência por Radiesse ou Elancê por determinada área específica. Determinada área específica? Na verdade, a gente tem mais. Eu, pelo menos na clínica e nos cursos, tenho uma preferência mais por trabalhar com o Elancê, porque eu acho o custo-benefício dele, eu acho que a gente tem ótimos resultados, ele tem uma durabilidade maior, então às vezes você tem uma seringa que dura 2 anos, que é uma seringa de Elancê, e o Radiesse você vai ter uma durabilidade de 9 meses a 12 meses, então eu acabo realmente optando por trabalhar com o Elancê na grande maioria dos casos. E não vejo tanta diferença, como você falou aí, as diferenças, eles têm o mesmo gel carreador, então ao mesmo tempo que a carboximetilcelulose vai estar se perdendo, vai estar sendo reabsorvida no Elancê, vai acontecer também da mesma forma na hidroxiapatita. Então, assim, eu hoje opto por trabalhar com o Elancê. Então vamos lá. Você tá dando show, tá vendo? A Silvia perguntou lá atrás: vocês acham uma opção entrar com ácido hialurônico como Restylane Vital na região peribucal para banana? Não sei. Deve ser para rugas periorais, né? Não? Deve ser. É uma alternativa. Na minha Vital, opinião, é uma né? alternativa, né? No subcutâneo com cânula, tá? Então, não esquecer que todos os Restylane Skin Buster, enfim, todos os materiais devem ser usados, principalmente o Restylane Skin Buster deve ser usado com cânula no subcutâneo, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais uma pergunta, outra da Silvia. É a mesma. Opa. Doutor Jorge de novo. Há uma preferência por Radiesse, não sei por certa região. Não, já falamos. Acho que acabou. Então vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos voltar aqui o que a gente tem, né? Tem uma outra aqui de alguém aqui, ó. Nunes Ingrid. Os bioestimuladores são considerados preenchedores, volumizadores? É bem engraçado isso, né? Porque as pessoas às vezes veem. E eu falo isso bastante, né? Quando a gente fala de bioestimuladores, né? A gente tem hoje, e eu tenho isso bem nítido e bem claro, a gente gravou até uma aula bacana lá no Janus e Cursos, daquele dia do Zoom, né? Aquela aula está disponível no janusecursos.com, de bioestimuladores, onde a gente fala, olha, existem 2 tipos básicos de bioestimuladores, para a derme e para o subcutâneo, tá? Então você precisa ver o que você quer primeiro bioestimular. Eu quero bioestimular formação de colágeno dérmico, são alguns procedimentos, algumas técnicas, alguns materiais. Eu quero estimular o subcutâneo, outros materiais, outras técnicas, outras coisas. Então, preenchedor, volumizador, bioestimulador, Elancê, Radiesse, Diamond e similares, tá? Ou seja, hidroxiapatita, policaprolactona, você pode usar com tranquilidade esses 2 produtos para fazer preenchimentos e bioestímulo de colágeno. Quer seja justa ósseo, quer seja subcutâneo, enfim, ok. Não pode ser aplicado na derme, ponto. Tá? Eu quero saber, então, se o bioestimulador é considerado um preenchedor volumizador. Não, depende. O que é um bioestimulador para você, Ingrid? Um bioestimulador de subcutâneo, tá? Da região do tecido subcutâneo, é o Sculptra, isso é um bioestimulador, eventualmente, uma quantidade importante de fios de polidioxanona e com certeza, uma tecnologia que é o ultrassom microfocado. Esses 3 tipos de produtos ou técnicas ou tecnologias são bioestimuladores do tecido subcutâneo. Ponto. Tá? Eles volumizam? Não, nenhum dos 3 volumiza. Nem o Sculptra, nem fio de PDO e nem ultrassom microfocado volumiza. Então, se você quiser volumizar, você tem que usar ou Radiesse ou Elancê, que na sua bula são preenchedores, volumizadores e bioestimuladores secundariamente.
né? Então, essa diferença tem que ficar muito bem clara na cabeça das pessoas que trabalham com harmonização orofacial. Não dá, por exemplo, para você achar que Elancê e Radiesse são bioestimuladores de subcutâneo, porque você não pode ficar espalhando esses produtos no subcutâneo, porque não existe ainda uma curva científica que prove que esses produtos podem ter excelentes resultados de longo prazo, seguros e eficientes e economicamente viáveis, né? Ou seja, eu posso diluir hidroxiapatita e jogar no subcutâneo? Pode. Cada um pode fazer o que quiser entre quatro paredes, né? Então, não é porque você pode fazer ou porque eventualmente alguém te ensinou que isso é, primeiro, indicado em bula do produto, não é. Seguro. Segundo, seguro porque não tem ciência suficiente, né, trabalhos científicos robustos publicados na literatura que digam que isso no médio e longo prazo seguro. Não tem, não existe. O consenso internacional de 2019 fala exatamente isso. Não existe ideia do que vai acontecer no futuro com esse subcutâneo, com essa pele cheia de hidroxiapatita que foi espalhada ali de forma diluída, enfim, etc. Tá? Então, muito cuidado com essas fórmulas mágicas, enfim, que existem por aí. Né? Você já usou Diamond? Então, se você já usou, responde, porque eu nunca usei. Não, nunca usei. Já usei Nunca Radiesse, usei. tá? Nunca usei. Eu também nunca usei o Diamond. Enfim, não posso dizer se é um bom produto ou não, porque a gente nunca usou. Uma outra pergunta. Para hidroxiapatita, qual proporção de diluição você indica para bioestimulação de colágeno? Vou deixar você falar agora, para eu não ficar nervoso. Não, na verdade, isso é uma discussão assim que está um pouco em alta, né? Essa última semana a gente até conversou um pouco sobre isso, assistimos um curso convidados Uhum. pela MES, né? Lá exatamente que falou um pouco sobre a diluição da Uhum. hidroxiapatita de cálcio, né? O RADS. E, na verdade, assim, a gente, na Januse Cursos e eu em consultório, realmente, assim, não tenho experiência de estar trabalhando com a hidroxiapatita diluída, até porque os estudos, como o professor Marcelo falou agora, são estudos recentes, tá? Então, a gente não sabe como isso vai se comportar a longo prazo, mas existe em bula, tá? Assim, uma diluição do LAC. A gente vê vários estudos que tem diluição, da hidroxiapatita, que a gente vê diluição de 1:1 até 1:6, dependendo da região que você vai trabalhar, dependendo do tipo de pele do paciente, se é uma pele mais fina, se é uma pele mais grossa, se é na região de pescoço, se é na região da face, se é testa, têmpora. Então, existem essas diferenças, tá? Em termos de diluição. Mas em bula, na verdade, o que tem é só uma diluição de 1:1, tá? Para estímulo de Isso. colágeno subcutâneo, como se ele estivesse trabalhando como Sculptra. Nessa região Exato. aqui da face. Amolecendo um pouco o gel de carboximetilcelulose para que você não crie volumização, Exato. né? Mas que mantenha a hidroxiapatita ainda sob a tutela do gel de carboximetilcelulose. É por isso que eles ainda abrem um pouco essa discussão. Então, veja, se você tem que fazer, como muitos estão fazendo, né, as diluições de 1:1, e você tem que aplicar uma seringa para um lado, uma seringa para o outro lado, você tem que aplicar 2 seringas de produto, 3 né? sessões também, né? E são 3 sessões. Ele vai sair mais caro do que um produto que é exaustivamente pesquisado, que é o Sculptra. Então não faz o menor sentido, né? Eu, pelo menos, não enxergo sentido nenhum quando você... E principalmente, eu estou aqui com o consenso de 2019 aberto aqui na minha frente, é nítido que o consenso médico foi feito para dar algumas diretrizes de regras aos colegas da área da saúde para que tenham um mínimo de responsabilidade para utilizar esse produto ou essa técnica, né? E é bem interessante, por quê? Porque alguns dos autores, né, ou alguns dos participantes desse consenso são pessoas relacionadas às empresas,
né? Porque, enfim, né? É, E a conclusão do trabalho está bem clara. O Radiesse associar, o Radiesse é um produto que é muito bem estabilizado, tem um perfil de segurança perfeito, de fábrica, é muito efetivo como material de volumização em várias áreas da face do corpo, só que está crescendo a popularidade dele como material de procedimento de formação de colágeno minimamente invasivo, Na né? derme, na derme mais Né? profunda, né? Exato, no subcutâneo. Então, as características do Radiesse, de longo termo do Radiesse, como estimulador do colágeno, ainda não são sabidas, né? O consenso dá algumas recomendações do uso da hidroxiapatita hiperdiluída como material bioestimulador da face e do corpo para melhorar só. Enfim, ou seja, um consenso é a opinião de vários especialistas. A gente está falando de base de pirâmide da evidência científica, né? Ele só dá algumas normas para que as pessoas não saiam por aí fazendo qualquer coisa do jeito que eles querem, entendeu? Uhum. Então, já que a gente está falando disso, a Fabíola pergunta qual deles podem fazer misturinha. Nenhum deles pode fazer misturinha, Fabíola. Quando você pega um produto e mistura ele através de um artefato, Torneira de de três uma vias, né? torneirinha de 3 vias, né? E você mistura, por exemplo, ácido hialurônico com hidroxiapatita de cálcio, você está criando um terceiro produto, né? Que é. Que tem características da hidroxiapatita, características do gel de carboximetilcelulose, características é, do ácido hialurônico. E a criação de um terceiro produto é alguma coisa que você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Existem 2 trabalhos publicados na literatura, um de 2006 e um de 2019. O de 2006, esse produto foi comparado, foi um produto feito por um fabricante, ou seja, um fabricante pegou uma hidroxiapatita, pegou um ácido hialurônico, misturou os dois, né, para fazer um trabalho de pesquisa, com acho que foram 25 pacientes, se não me engano, não, foi um trabalho in vitro, desculpa, um trabalho com cultura de células, então um trabalho também base de pirâmide em termos de ciência, e outro é um trabalho bem recente, de 2009, que também fez uma pesquisa em pouquíssimos casos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em misturas, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente modifica produtos. Se eu fosse o fabricante, certamente eu não gostaria que você misturasse o meu produto com nada, porque você estaria alterando as propriedades que eu consegui dar no meu produto, que são de segurança, enfim. Você está criando um bicho diferente, E você está né? criando uma porta de entrada aí. Se tiver algum problema, você não tem como se resguardar, você não tem como se defender, né? Sim, Mas sim. já tem no mercado, fora, né, do Brasil, já tem produtos que tem, vamos dizer, que estão realmente já feitos pelas empresas da mistura de ácido com a Com hidroxiapatita de cálcio, hidroxiapatita. né? No mercado E brasileiro ainda não no Brasil existe. ainda não. Mas deve estar Existem chegando, não? alguns materiais que a gente até viu em Portugal, uma empresa chamada Nealvia, que vende um produto que é hidroxiapatita com outro tipo de gel carreador, que não é o gel de carboximetilcelulose, que é um gel de longa duração. Então também, mas já está pronto, ou seja, aí para ele entrar nos Estados Unidos, para ele entrar no Brasil, ele vai ter que ter trabalhos clínicos mostrando que Eficiência aquilo eficaz. ocorre, enfim. Lógico, a contaminação é importante, né? Lembre-se de que mais do que a contaminação, a única torneirinha de 3 vias que tem Anvisa no mercado nacional é aquela torneirinha da azulzinha de É 3 vias, estéreo. vermelhinha que liga direto com direto, metálica que você esteriliza e guarda. Esquece essas coisas, isso é As loucura. seringas têm que Material ser de seringas estéreis, né? As seringas têm que ser absolutamente estéreis, tem que ser muitas vezes seringas de cristal para aguentar a pressão do produto, enfim. A gente tem uma série de fatores que eu acho que devem ser considerados antes de você, ao seu bel prazer,
né? Porque a gente não é cientista, a gente é consumidor, a gente é clínico, né? A gente é, no nosso caso aqui específico, professor. Então, o professor, ele não pode te ensinar a fazer uma coisa que não tenha respaldo científico. Ele pode te ensinar a fazer, eventualmente, uma coisa que não tenha na bula do produto, desde que essa off-label do produto tenha respaldo na ciência. Então, se eu tiver como a gente tem, por exemplo, na região, com uma tecnologia que é ultrassom microfocado, estudos clínicos randomizados, customizados, um alto número de pacientes que mostram os resultados, ok, mas você não tem isso. Por que não tem? A minha pergunta é, por que não tem? Porque não tem por quê? Ou porque não deu tempo, ou porque eventualmente Não tem. o fabricante não quer que você faça. E esse é o problema. Por isso que não tem. Porque o fabricante não quer, não vai te ceder material para você fazer, você vai ter que comprar. Né? Aí é mais Então difícil. tem que tomar um pouco de cuidado com essas histórias. Né? Mais alguma Deixa eu ver se tem perguntinha mais. aí? Acredito que possa ocorrer contaminação. Deixa eu ver aqui. Concordo, não vejo aqui. Não vejo porque diluir radiesse. Sim, não tem. Não tem porque diluir, é o Jorge. Mesmo que ele falou aí, que a gente comentou. Vamos ver o que mais. Outro risco de se misturar ácido com radiesse e lanceira no mesmo plano é o caso de não sei o que ele escreveu aqui, não dá para ver. Até você usar os produtos no mesmo plano, eventualmente pode não acontecer nada dentro dos tecidos. Eles podem ser que eles não se misturem lá dentro, não dá para saber. Né? O É problema é como você tá. misturar fora. Né? Misturar fora. O produto é onde eu vejo que mora o maior problema quando a gente fala nesse tipo de situação. O que mais? Tem mais algumas perguntas aqui que a gente tinha Eu selecionado acho que é a antes. última. Não, tem o da diferença entre preenchimentos homens e mulheres. Exato. A 7 aqui que a gente colocou, a gente já respondeu, que é a misturinha. Uhum. Quais as áreas As de áreas de maior maior risco de se risco. trabalhar com preenchedor? Eu acho que essas duas e a gente acaba. Faltam 8 minutos só. Bom, Quais as áreas de maior risco de se trabalhar com preenchedores, doutora Carol? Responde a última aí, que depois primeiro, eu a gente vai faço a. falar aí região de glabela, que a gente não trabalha de forma alguma. Agora a gente vai Uhum. falar de preenchedores no geral, né? Ácido hialurônico Sim, ou todos bioestimulador, eles. tá? Então, a gente não trabalha em região de glabela, porque a gente sabe que tem artéria supratroquear, que é ramo da oftálmica, e que se a gente obstruir, se você nem com cânula, nada, ou se você fizer compressão, a região muito muito fina, muito próxima ao osso, então você pode comprimir, tem risco de você perfurar e aí pode dar uma maurose, né, que pode dar cegueira. Então essa região de glabela proibido, nenhum tipo de material, né? Outra região que a gente sempre tem que tomar bastante cuidado é nariz, tá? Sempre optar por trabalhar com cânula, ao invés de trabalhar com agulhas, tá? Nariz é uma região altamente vascularizada, é uma região que a gente tem artérias que tem anastomose com artéria oftálmica também. É uma região que a gente tem ramos da artéria facial, que vem aqui, que vai anastomizar com com a supratroquear também. Então, é uma região que você tem que tomar bastante cuidado, tanto pelo risco de compressão, então você vai ter que usar pouco material, uma região, eu costumo até falar para os pacientes que preenchimento nasal, a gente tem que fazer a rinomodelação, a gente tem que a gente faz em várias sessões. Não é uma sessão só que você vai resolver o problema, principalmente se for um problema maior do paciente. Se ele tiver um nariz, tiver uma gengiva maior aqui, se você precisar fazer uma elevação da columela. Então, a gente tem que trabalhar ali com, no máximo, 0,6, 0,7, para não provocar compressão e ter cuidado em trabalhar com cânula para não ter risco de ter perfuração de alguma artéria dessa região, né? Então, eu acho que são duas regiões que a gente... região temporal, tá? Bastante cuidado Uhum. também que a gente passa aqui, a artéria temporal superficial, que tem ramos por Sim. frontal também, tá? Que tem anastomose também nessa região supraorbitária.
E Exato. a gente acaba trabalhando sempre profundo, porque essa artéria ela é um pouco, ela está na região do subcutâneo, então acaba que tem que trabalhar mesmo profundo nessa região mais próxima à sobrancelha para evitar por onde ela passa aqui mais alto. E assim, acho que a gente costuma dizer que você é um injetor, você já está dentro, você já está correndo um risco, de certa forma. Se você fizer uma escolha errada do material, se você não souber indicar, não souber individualizar o paciente, não souber indicar o material adequado para determinada área. Não adianta você ter um ácido hialurônico e querer fazer todo o preenchimento do paciente com um material só. Então, tem que conhecer as características reológicas, tem que conhecer os tipos de materiais disponíveis no mercado para poder estar indicando e estar trabalhando com segurança. É isso aí. Faltam 5 minutinhos. Eita. 5 minutinhos. Eu acho que o que a gente consegue falar é, de repente, um pouquinho de diferenças de características dos preenchimentos, que foi essa outra pergunta, ou a gente depois deixa isso para uma outra live, mas diferenças dos preenchimentos entre homens e mulheres. Sim, existem muitas diferenças entre preenchimentos entre a face masculina e a face feminina, tá? Então, sem perder tempo, a gente tem que pensar no tamanho da boca. A boca feminina é uma boca muito maior, mais vistosa. O nariz feminino é um nariz menor, com um ângulo columelo-labial um pouco mais aberto do que o ângulo masculino. O ângulo masculino é de no máximo 90, 95 graus, da mulher pode ir até 105. O nariz feminino não aparece muito. A região malar feminina é uma região mais saliente. A distância bisigomática é maior do que a distância bigonial, tá, na mulher, a uns 25, 30% maior. Então, a gente consegue fazer essa análise. O ângulo mandibular, ele é exatamente o mesmo, tá? Entre 120 e 130 graus, homens ou mulheres. A gente não tem uma alteração significante no desenho do ângulo. O ângulo tem que estar bem desenhado em ambos. A diferença é que o ângulo masculino a gente vai fazer, além da injeção subcutânea, eventualmente uma injeção justa óssea, bem no cantinho do osso, fora do masseter, bem na pontinha do ângulo, para ressaltar um pouco mais a distância bigonial. Tá? Então, essa é a grande diferença que a gente trabalha nessa região, do ângulo da mandíbula masculino. Tá? A gente faz o ângulo e depois a gente projeta esse ângulo com a injeção em bolos profunda justa óssea. Né? E a outra grande diferença está no mento. O mento feminino é um mento mais afilado, triangular, e o mento masculino um mento mais quadrado. Então, em todos os nossos cursos, a gente ensina todas essas características de como injetar, onde injetar, quando injetar, que material injetar, para que a gente consiga esse resultado que é diferente, obviamente, em homens e mulheres. Então, essas características todas são sempre vistas e podem ser alteradas. Ou seja, se um paciente transgênero quiser ficar com a face mais masculina ou mais feminina, você consegue fazer perfeitamente da maneira como ele gostaria, sem nenhum tipo de problema. Né? Estamos acabando, Carol. Queria te agradecer pela presença hoje. Dizer que esse vídeo vai estar gravado na Janus e Cursos e nosso canal do YouTube, que quem não assistiu, assista lá. Vou tentar aqui gravar algumas perguntas para a gente responder, que a gente não conseguiu responder todas. Vou ver se eu consigo exportar isso daqui para ver essas perguntas. De qualquer forma, te agradeço muito a presença. Fortaleza está bem representada aí por você e outros colegas com a gente, mas principalmente você, que é da nossa equipe. Te agradeço muito por ter participado da live de hoje. Eu que agradeço o convite, tá? Por estar participando. Assim, é um grande prazer e muito orgulho fazer parte dessa equipe. Quando a gente iniciou, eu realmente fui atrás de uma pessoa que tivesse conhecimento científico, técnico, e você realmente é imbatível nesse sentido, tá? E muito obrigado pelo convite. Adorei participar. Legal. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. A gente continua essa live, fica lá no nosso canal do YouTube. Compareçam lá, assistam e vejam esse vídeo novamente. Entre na janusicursos.com
Lá a gente tem vários cursos aí que vocês podem também fazer, tá? Fiquem à vontade. Toda a plataforma está à disposição de vocês. Obrigado, Carol. Um beijo em casa, um beijo para o marido, para as crianças. E a gente abraço na estamos Laura juntos. aí, tudo de bom. Mando sim. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.